A reapresentação oficial do Grêmio para a temporada de 2011 ocorre na quinta-feira. Mas hoje o grupo de jogadores já retornou ao Estádio Olímpico para dar início aos treinos físicos. Dia de reforçar as marcas de cal no gramado suplementar do Estádio Olímpico. Eles estão de volta. Nomes que brilharam em 2010, como Meia Douglas, e outros que ficaram devendo, mas que querem provar que podem fazer bonito no ano que começa. Sem a presença do técnico Renato Gaúcho, os atletas ficaram sob a supervisão do preparador físico Flávio de Oliveira. É ele que vai coordenar a maioria das atividades do grupo nesse início de ano. Tradicionalmente, o tricolor realiza a pré-temporada no interior do estado. Mas a pedido de Renato, neste ano ela vai acontecer em Porto Alegre. Durante o período de férias, a rotina de um jogador de futebol é alterada completamente. E eles precisam tomar alguns cuidados para não retornar aos trabalhos longe do preparo físico ideal. Tarefa que fica mais fácil quando se tem a companhia de um pai que é ex-jogador. Gabriel, filho de Vladimir, lenda do Corinthians, contou com essa parceria para não descuidar da forma. Meu pai adora treinar ainda hoje, então eu sempre levanto para correr com ele, enfim, natação. Mesmo estando em casa com o exemplo de atleta que ele foi, não tem como largar. O Grêmio estreia no Gauchão no dia 16 de janeiro, diante do Lajeadense. Mas até agora, nenhuma contratação de grande impacto foi anunciada pela direção. Em contrapartida, a luta para somar Ronaldinho ao grupo continua. E foi o principal assunto do dia. Que é um jogador que nós sabemos a qualidade, que sem dúvida nenhuma vai nos ajudar. E, como eu disse, se vier para outro time brasileiro, vai nos causar muita preocupação e problema. A gente espera que ele acerte no Grêmio. O comércio varejista no Brasil cresceu 10,3% em 2010 em relação ao ano anterior, segundo o indicador Serasa Experian. O setor de material de construção e os ramos de móveis, eletroeletrônicos e informática foram os que mais se expandiram. A oferta de crédito influenciou o aumento. Diante do bom momento do comércio, conosco no estúdio do Ubra Notícias, o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Sérgio Galbinski. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. Sérgio, como uma forma do governo frear a inflação, é possível que a taxa básica de juros esteja mais alta agora em 2011. Isso significa a diminuição do crédito, um crédito menos acessível e, consequentemente, a diminuição do movimento no comércio? Normalmente o aumento da taxa de juros leva até uns 6 meses para ter efeito. Então, os primeiros 6 meses a gente acredita que não vai fazer muita diferença esse aumento. Além disso, o governo tem outras torneirinhas para ir regulando isso, como o IOF e outras formas de reter esse dinheiro, aumentar o compulsório, por exemplo. Normalmente o comércio de Porto Alegre também trabalha com tickets médios menores. Por exemplo, esses valores, os juros, faz muita diferença para a compra de carro, de automóvel, de casas. Como a maioria do comércio de Porto Alegre trabalha... Compras maiores, compras maiores de automóvel, por exemplo, que ocorre muito o juro. Como o comércio trabalha com juros, parcelamento em 4, 5 vezes, muitas vezes sem juros, a gente acha que não vai fazer tanta diferença esse aumento dos juros. Tá certo. A falta de mão de obra no comércio e com o aumento na oferta de serviços, também de repente tem a diminuição, a piora da oferta do serviço também, né? Realmente. Existe como melhorar a mão de obra do funcionário? Desde a metade do ano nós temos notado falta de mão de obra. A dificuldade está... é razoável, acontece. Nós temos notado que o pessoal está trocando muito de lojas, né? E o Porto Alegre realmente está no pleno emprego, que é menos de 5% de desemprego. Quando isso acontece, é muito difícil a gente encontrar colaboradores novos. Nós estamos, então, procurando pessoal com idades menores, né? Às vezes, algumas lojas estão pegando pessoal de menos de 18 anos. O pessoal está procurando também treinar na empresa, pegar pessoas que nunca tiveram emprego. E quem quiser procurar um treinamento fora da empresa, é possível? Existe esse treinamento? O Sim de Lojas tem cursos que são para associados, o CDL também tem cursos que são para associados
existem cursos do Senac, existem cursos de venda. Mas hoje em dia o comércio está pegando muita gente sem qualificação, sem costume de trabalhar ou sem ter experiência anterior. É comum isso. O comércio comumente contrata pessoas de primeiro emprego ou empregos de passagem, como se diz. Muitas vezes a pessoa trabalha em algum ramo, numa gráfica, em alguma coisa, e em algum período vem para o comércio passar até encontrar outro emprego. Isso é comum. Agora, por exemplo, no Natal, nós tivemos mais ou menos 5 mil contratados temporários, que nós acreditamos que 1/3 fique efetivado nas empresas. Pois é, no Natal nós tivemos um dos melhores movimentos no comércio, não é mesmo? A taxa de pleno emprego também influencia esse bom momento do comércio? Pode ter influenciado esse bom momento aí no Natal? Sim, esse pleno emprego ocorreu em especial com emprego formal, porque às vezes pode ser emprego informal, né? Mas como é um emprego formal, houve muito 13º também injetando dinheiro na economia. E isso criou um círculo virtuoso que fez com que nós tivéssemos realmente o melhor Natal dos últimos 10 anos. 2008 nós ainda estávamos no meio da crise financeira, 2009 nós estávamos no fim, foi um ano difícil também, então 2010 foi natural que nós vendêssemos mais. E a expectativa aí para 2011? Nossa expectativa para 2011 é fazer 8% acima de vendas, acima de 2010. Esse ano foi 8,5% aproximadamente. Nós temos algum medo que a inflação seja maior que no ano anterior, justamente porque o governo vai provavelmente aumentar os juros. Que talvez, como a inflação seja maior e nós vendemos os mesmos 8%, o resultado seja menor. Tá certo. Muito obrigada, Sérgio. Uma boa noite. Boa noite. E o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado, Vitor Koch, assumiu hoje a presidência do Conselho Deliberativo do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul, o SEBRAE. Ele comanda a instituição até 2015. Vitor sucede Paulo Tigre, também presidente da Fiergs. No próximo bloco, aberta a temporada de piscinas públicas em Porto Alegre. A gente volta em 1 minuto. Até a próxima quinta-feira, a Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, exibe longas a preços acessíveis. Entre eles, o brasileiro e recordista Tropa de Elite 2 e Rede Social. As sessões acontecem à tarde e à noite. As entradas custam entre R$ 4 e R$ 6.